Então, pessoal, o boi gordo deu uma recuperada, né? O mercado interno voltou a ficar atraente aí depois da queda do preço da matéria-prima, que é o próprio boi gordo, para os frigoríficos, né? Para a indústria. E assim, tem muito dedo apontado, né? Eu tenho recebido assim muita reclamação, falando que é o varejo que é o vilão, falando que é a indústria que é a vilã, que o pecuarista está perdido no meio, o consumidor está perdido no meio. São justamente as pontas que são mais pulverizadas. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa análise, né? Quando o preço do boi gordo precisou subir, ele subiu bastante, ele subiu acima do preço do varejo de atacado, a gente sabe disso. Quando ele precisou cair, o atacado e o varejo não repassaram na mesma medida, o varejo principalmente, né? O pecuarista tem sofrido com custos, a gente já sabe disso, a gente discutiu bastante isso. Eu acho que agora o milho está dando uma oportunidade, acho que a gente pode falar um pouco disso com o Stefan também, né? Mas a grande pergunta do momento é se tá bom ou se vai mais, porque afinal de contas, ó, o janeiro, neste minuto, nesse segundo, está sendo precificado em R$ 324. Ou seja, R$ 324, será que ele está precificando que China volta ou não? Acho que sim, porque esse valor é mais alto do que antes do problema de China, né? Antes do problema de China, a gente tinha um boi de 315 em média aí. Então, nós já estamos precificando um janeiro com preços acima de o problema de China, né? É pré-China, vamos falar assim. Pré-setembro, vamos falar assim. Vamos dar esse nome. O que isso está precificando? Será falta de oferta, volta de China, né? Janeiro a gente sabe que é um mês meio paradão, e tá todo mundo perguntando, vai mais ou fica, né? Ou é isso aí, né? Então, acho que eu queria conversar. Primeiro, começar com o Iago. Iago, você acha que isso aí mostra uma boa oportunidade para se negociar? O que você está achando aí? Bem, Lígia, bom dia. Acho que bom dia, Bom boa dia a tarde, todos. boa noite para todo mundo que está acompanhando, né? Não sei a hora que a pessoa vai ouvir isso daqui, mas a percepção minha, Lígia, é que a partir dos 325 ali, a gente já, assim, desde os 320 para janeiro 22 e fevereiro 22, a minha percepção é que o mercado, na minha ideia, ele fica bem mais vendedor do que comprador. E o que eu quero dizer com isso? Que a partir desse patamar, eu acho difícil o mercado sustentar uma arroba acima disso só em mercado interno, ou seja, sem a China voltar. A gente está passando hoje, dia 16 de novembro, né? E considerando a data do dia 16 de novembro, o intervalo para a carne sair do Brasil e ir para a China, vamos supor que a China libere hoje, vai ficando cada vez mais curto. Ou seja, essa carne, a dificuldade dela chegar para o novo chinês só vai aumentando e, consequentemente, essa demanda que é para atender o ano novo chinês, que a gente está falando aí, que normalmente o Brasil exporta 250 mil toneladas entre novembro, dezembro e até, às vezes, início de janeiro ali, o Brasil pega esse volume e manda nesse período, mas principalmente novembro e dezembro, esse volume a gente está cada vez mais passando esse intervalo de mandar essa carne, ou seja, a probabilidade de a gente atender esse ano novo chinês vai ficando cada vez mais difícil de acontecer. Obviamente que se a China volta até janeiro 22, a gente tem espaço, digamos assim, e teria um volume que seria 150, 60 mil toneladas, que é normalmente o que a China importa nesse período aí de janeiro, fevereiro, que já é um mês pior, digamos assim, né, de volume importado. Mas a minha percepção é que, assim, a partir desse 320, 325, o produtor tem que olhar em paralelo, em perspectiva, o que aconteceu no ano de 2021, enxergar se esse preço faz sentido ou não para ele no quesito ali margem, né? Mas eu acho que desse ponto de vista, eu particularmente sou muito mais vendedor do que comprador. Eu acho que a gente teve essa alta das duas partes, redução de oferta, a gente está tendo esse boi de 300 agora porque reduziu bem a oferta, e até a gente reajustou as nossas projeções de produção de carne e abate de animal para baixo, frente ao que já era esperado em outubro. A gente vai reduzir ainda mais aqui, mais de 1% frente ao que a gente já tinha reduzido em outubro desse ano. Ou seja, a oferta reduziu bem e a massa de renda total, quando você pega a massa de renda total, o desemprego caindo, o 13º vindo aí, eu acho que isso também movimentou bem o mercado. Lá em dezembro 20, a gente tinha um cenário totalmente diferente do que a gente tem agora. A gente está falando de uma economia muito mais aberta, né? Então, a minha percepção é que a gente teve uma união de fatores que combinou para a gente ter esse boi de 300 e que ele pode vir, sim, aí em movimentos até intensificados de 310, 320, eu acho que pode acontecer. Mas a partir desse preço aí sem China, 320, 325,
E eu sou mais vendedor do que comprador desse preço, eu diria. Fica difícil, né? Tem um fator de risco aí muito alto e a gente já entendeu o tamanho dele, né? Então, que a China, vou colocar a China, é um grande fator de risco hoje, porque saiu China, só relembrando aí, que é uma análise que você fez, que eu achei assim, extremamente pertinente, né? A maior queda percentual da história do preço do boi gordo aqui, pelo menos dentro do plano real, né? Da estabilização da economia. Então, assim, cara, isso é muito relevante. O risco China é muito relevante. E como você falou, eu acho que vem muito em linha com um livro que eu gosto muito da Nassim Taleb, que já é um clássico, né? Que é A Lógica do Cisne Negro. Cada vez mais, gente, eventos de exceção acontecem e influenciam o mercado. Então, o risco é altíssimo. A gente está chegando dentro do boi gordo a um nível de risco que se conhecia somente na agricultura, um nível de volatilidade muito diferenciado. E isso aí traz essa instabilidade muito grande mesmo. E uma euforia no mercado, e uma depressão, um pessimismo no mercado seguidos assim e alternados, né? Então a gente saiu de uma euforia muito grande para o boi, né? O pessoal falando em boi a 400, e aí entrou China e martelou a maior queda mensal, percentual para o preço do boi desde a estabilização da economia. E agora a gente está voltando a falar em, cara, boi de foguete, né? Boi de. Cara, pelo amor de Deus, é muita loucura, né? É muita montanha-russa. E isso, na prática, é muito ruim para a linha final de resultado do pecuarista, né? Traz muita incerteza, traz muita insegurança. Penaliza, por exemplo, a facilidade de acesso a linhas de crédito, né? Porque traz um risco maior para a atividade, então é complicado. Eu concordo com o Iago, assim, a gente dentro dessa incerteza, dentro dessa instabilidade, né, projetar preços para janeiro e fevereiro acima do que a gente tinha antes dessa crise, pode parecer uma coisa interessante aí para voltar a negociar. Acho que eu colocaria aí como uma oportunidade para a gente voltar a negociar. Então eu E aí, coloco isso Lígia, desculpa te como uma interromper, eu acho que oportunidade. Não, imagina. eu acho que assim também vale uma análise histórica, eu diria, né, que é muito, acho que às vezes já pontuei isso aqui bastante, mas o boi deixou de ser aquela reserva de valor e a gente está produzindo carne agora, a gente não está guardando dinheiro com o boi gordo. Quando você compra um animal, você não está deixando ele no pasto com o intuito de fazer uma reserva de valor, né? Ele perdeu esse intuito e hoje você está produzindo um alimento. E quando a gente coloca esse animal num confinamento, e aí sim eu falo que é uma produção totalmente intensificada e que você fica exposto ao risco de entrega e ao risco de preço de uma maneira muito grande, porque a cada dia que você não entrega esse animal é 20, R$ 25 por cabeça por dia, né? Então, automaticamente a cada dia que você não entrega é um custo maior. Para mim, quando você coloca isso na conta, na tabela ali de preço, e você tem uma precificação 320, 325, e ainda assim você vai lá para o risco, é muito complicado você colocar toda essa equação e ir disposto a correr um risco de um animal que hoje, em teoria, poderia já dar margem, né, aos 320, 325, e ficar totalmente exposto a essa operação, contando que vai ser 340, 350 lá na frente. Então, para quem faz confinamento, principalmente esse confinamento das águas, né, que é o confinamento que já começa a chegar em janeiro, fevereiro, o desafio e a atenção, na minha visão, para quem faz esse tipo de atividade é muito maior. Eu acho que o sinal de alerta, o sinal de vamos começar a pensar em como é que eu vou proteger para não acontecer o que aconteceu em outubro. Porque quem entregou animal em outubro, quem teve que entregar animal em outubro, hoje tá com uma percepção muito ruim da atividade pecuária, porque ele teve que entregar 260 ao final de outubro e hoje ele está vendo R$ 300, menos de 2, 3 semanas que passou desse preço. Então, eu acho que assim o mercado futuro está oferecendo boas opções, principalmente para quem está numa operação super intensificada e que não tem como escolher a data de abate. Ele já sabe o dia que vai ser abatido, ele não pode postergar essa decisão. Tem um negócio muito interessante, né? Que assim, um é a oportunidade. Então, ó, nós estamos voltando, já existe a possibilidade de se comercializar boi acima dos valores, né, que a gente via antes da China cair fora, antes do problema aí priônico, vamos falar, né? E aí,
tem sempre o risco da gente não vender na máxima. Então, tem um cara que é o maior teórico sobre derivativos, né, que escreveu as grandes obras aí, que é o John Hu. O John Hu fala o seguinte: não há garantia de que você vai fazer o hedge e vender pelo melhor preço, que o hedge te traga o melhor preço para a operação. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente faz hedge, quando a gente comercializa antecipadamente, a gente está tentando estabilizar um resultado. E diante dessa volatilidade que a gente observou no mercado, esse risco enorme, eu acho válido, né? Eu, por exemplo, Iago, você sabe, né? A gente conversa aqui todo dia. Eu tenho uma quedinha aí pelo janeiro, né? Eu acho que até levantei aí com uma grande amiga nossa, a Aida, que é a presidente do Sindicato Rural lá de Cáceres. Ela estava rodando pelo Mato Grosso no fim de semana. E eu perguntei, Ida, como é que estão as pastagens aí? O que você está vendo? Ela achou bem degradado, bem ruim no caminho. Ela fez um baita de uma romaria lá, né? Andou bastante. Ela falou, Lígia, não tá legal, viu? Tô achando que tá bem prejudicado aqui. Então, estou tentando projetar isso para boi gordo em janeiro, de pasto, ainda não estou enxergando, né? Levantamos algumas outras informações no Mato Grosso do Sul também. A gente sabe que o Brasil tem mais de 50% de área degradada, então sofre mesmo, né? Não consegue recuperar tão rápido. Aí, como o Iago falou, boi de água, boi de confinamento de água, né? O que vai acontecer? Ele vai sofrer influência do outubro, que foi aquele pessimismo, aquela derrameira, né? Então, eu acho que não vai ter muita oferta em janeiro. Mesmo que China não volte, pode ser que dê uma firmada por conta dessa falta de oferta. Nós já temos sentido isso nas escalas de abate, um pouquinho, né, em menor escala, e eu acho que lá na frente isso pode se intensificar. Mas a hora que eu olho o resultado do atacado, que é aquela comparação que a gente faz entre o que o frigorífico paga pela arroba e o que ele recebe pela carcaça, voltou a ficar ruim. E aí, pessoal, olha, ao longo de 2021 inteiro, nós observamos mês após mês recordes de mínima histórica de abate, ou seja, de oferta de gado, e o mercado doméstico sem condição de absorver esse preço de boi. Tá? Exato. China estava indo bem, mas a gente não conseguia. Nós estamos sofrendo aí com o cenário inflacionário. Tesouro direto no Brasil está voltando a ficar interessante. Tá? Renda fixa está voltando a ficar interessante. Só para finalizar, só para terminar. E o que acontece agora? Nós temos também uma taxa de desemprego altíssima, recorde histórico de taxa de desemprego. Onde que vocês acham que o consumidor vai conseguir absorver essa carne, sendo que o varejo não repassou as quedas? Né? Então é isso. Só para finalizar, Laura, manda bala aí. Não, mas é só para frisar isso que você está falando, né, do mercado interno, como está a situação. A taxa de inflação de outubro foi a maior desde 2002, no mês de outubro. Então, assim, mesmo agora, nesse momento, o boi está atingindo 300, essa reflexão que a gente está propondo, né? Quanto tempo o mercado interno vai conseguir absorver esse boi que já está alto, né? Então, talvez seria uma segunda elevação do boi. O que vocês acham aí, pensando em consumidor final? Essa carne, esse aumento da arroba, levaria também novamente, levaria mais um aumento na carne para o consumidor, ou vocês acham que manteria na gôndola? Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou dar só a minha percepção, desculpa, porque assim, o que eu acho que está acontecendo, Laura e Misha, é assim, eu acho que a gente está vendo agora um aumento, na minha percepção, a gente vai provavelmente ver uma estagnação nos preços médios da carne, principalmente agora nessa última quinzena de outubro e na primeira quinzena de novembro. E pensando em demanda, eu não vejo, e eu não acho que vai acontecer uma diminuição do preço da carne bovina no varejo nesse mês de dezembro, nesse final de novembro e mês de dezembro. A varejo não vai repassar, né, cara? Não é nem porque ele não vai repassar, porque não faz sentido do ponto de vista comercial você repassar baixa de preço no final do ano. Porque imagina só, quando você está comprando, pouco importa o seu custo de produção, como pouco importa para o mercado, para o frigorífico, quanto vai custar o boi gordo para o pecuarista, pouco importa para o varejista, digamos assim, que a carne no atacado está mais barata. Ele vai repassar conforme a demanda dele está consumindo. Então, se a gente tem uma demanda de final de ano muito melhor, na minha percepção, a tendência é que ele mantenha o preço ali nas máximas. Então, eu duvido muito que os mercados, que os açougues vão baixar preço de maneira intensa agora, a partir de agora, entendeu? Porque, assim, já está começando a vir uma carne no atacado mais cara, consequentemente, o varejo já está comprando essa carne mais cara e tem uma demanda de final de ano que é muito melhor, ao mesmo tempo em que vai ser melhor que o ano passado, a massa de renda da população, de maneira geral, está melhorando. Então, do ponto de vista de demanda,
não vejo por que a gente diminuir o preço da carne bovina no varejo agora. Não que eu não queira, mas eu acho que não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Iago, Lígia, Laura. Ô, Stefan, tá tomando uma cerveja aí? Não, eu ia até te perguntar isso, eu tô tomando pós-ressaca, casamento aqui. Ô, delícia! Foi Eu tô vendo uma tomando um tulipinha aí, falei, estomazil nossa, aqui. aí do feriado. E o pós-feriado de manhã tomando cerveja, alcoolismo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas eu tava aqui Rebater, só... né, Stefan? Tem que rebater. Deixa para rebater de noite. Boa! Mas voltando aqui, só para fazer, né, essa conjectura que o Iago está colocando de final de ano, totalmente de acordo, porque você repassar uma queda de preço no melhor momento de fluidez do mercado. Mas o ponto é como que vai ficar a ressaca em janeiro, em fevereiro. Tendo IPVA, essa condição, matrícula dos filhos. Exatamente. Tendo essa condição de desemprego, de inflação, somado a janeiro, que é o mês pesado de despesas aí de escola, carro, enfim, maioria do IPTU, seja lá o que for que vem aí, né? A gente tem que entender também que talvez essa ressaca no janeiro venha um pouco mais pesada, né? Ô, turma, eu tenho uma pergunta, talvez a gente possa até transformar isso num estudo depois, que é uma coisa que eu nunca fiz. A gente sabe que janeiro também tem reajuste salarial, né? Talvez uma coisa mate a outra, fique meio estável aí. Depois vamos fazer um estudo disso aí. Ô, Lígia, não sei se você lembra, um tempo atrás eu falei justamente o motivo de, acho que assim, inflação normalmente gera uma redução do desemprego porque os funcionários, em teoria, ficam mais baratos para as empresas, né? Porque a empresa consegue reajustar ali no final o preço dos seus ativos, mais indexado aos indicadores de inflação, e não necessariamente o próprio salário do funcionário vai aumentar indexado à inflação, e esse aumento ele acontece no ano, né? O funcionário normalmente esse dissídio que a gente fala, ele acontece anualmente. Então, eu acho que pode acontecer isso. Ele vem atrasado, mas uma hora a conta chega, né? Uhum. Exato. Então, na minha percepção, também tem essa coisa que a gente pode falar, né? Que tem esse repasse demora um pouco mais. Um pode acabar compensando o outro. Exato. Ô, Stefan, assim, eu acho que está claro aqui que a gente entende que o mercado futuro, como ele é hoje, ele está oferecendo uma oportunidade de comercialização. Se vai ser o melhor preço ou não, essa é a pergunta. Mas, cara, acho que a gente tem que ser bem objetivo. E toda vez que você toma uma decisão de comercializar ou não comercializar, tem que ter um porquê por trás. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem didático disso que eu quero dizer. Quando saiu a notícia, né, da encefalopatia espongiforme bovina não transmissível, né, que é como a gente quer começar a chamar, vamos ver se pega, né? Porque o nome é muito comprido, é difícil, mas vamos lá. Quando saiu, a gente falou, cara, vende. Ah, mas ontem eu estava vendendo por 315 e agora estão me oferecendo 305. Sim, mas pode valer 290. E foi parar em 260. E teve gente soltando no mercado o negócio a 235, né? De 0 a 50 animais, é muito pouco. Pode ser 0 animais a 235, né? Mas tudo bem. Dentro disso, o que eu quero dizer com isso, né? Que assim, naquele momento você não estava vendendo porque você achava que tinha descontado e você não queria vender por um valor mais baixo. E agora que está no valor mais alto? Você vai comercializar ou não? Então, tudo tem que ter assim uma lógica, né? Você tem que ser, inclusive, muito ponderado nas duas pontas com você mesmo. Então, se vai ser o melhor preço ou não, a gente não sabe, não consegue garantir isso, mas que há uma oportunidade. Acho que está todo mundo aqui combinando, conversado aqui, que a gente acha que sim. Na incerteza da volta da China, eu estou vendendo ainda mais alto do que eu vendia antes com China, né? Talvez isso reflita aí uma menor oferta lá na frente, talvez um pouco de ressaca também, mas o fato é que hoje tem a possibilidade de se comercializar boi mais alto do que a gente tinha antes da China sair, ponto. Só para a gente passar uma régua nesse assunto. O que eu queria agora é que o Stefan começasse a falar um pouquinho de milho, porque o milho veio numa descendente aí, né, que me chamou muito a atenção, trabalhando aí entre 80 e 86 nos contratos futuros, que eu acho que trazem uma oportunidade. A gente já falou disso, mas eu queria reforçar. O que você me diz aí, Stefan? Principalmente considerando aí os últimos dados do USDA, da Conab, que eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho mais aqui internamente. Só para entender, né, esse último movimento do milho, especialmente aí após o dia 20 de outubro, aí, né, após o feriado de outubro,
O mercado passou a liquidar milho numa velocidade assim bastante impressionante. E quando eu olho o indicador CPEA, né, o CPEA lá de Campinas, que é quem faz a liquidação da B3, quem faz a precificação da B3, sexta-feira ele fechou em 82,75. Desde fevereiro, desde o início de fevereiro, a gente não via o CPEA fechar abaixo de 83. Então ele fechou num dos valores mínimos do ano. Ou seja, o que está acontecendo? Aquele milho que quebrou, que falamos, vai ter um problema com milho? Vai ter, sim, um problema com milho no mercado brasileiro, com segunda safra. Mas todo mundo segurou, o plantio da soja começou, o mercado ficou engatinhando até então, muita gente comprou milho, o mercado doméstico se abasteceu muito forte de milho, e aí, com esse plantio da soja andando numa velocidade surpreendente, começando mais antecipada do que foi o ano passado, isso traz uma pressão aí, né, do mercado para necessidade de espaço. Eu preciso esvaziar meu silo, preciso esvaziar meu armazém para a soja que vai começar a entrar a partir de janeiro. Então, o cara precisa ter ali uma preparação da estrutura dele, fazer as revisões, aplicar lá inseticida, preparar todo o cuidado para deixar o silo dele pronto para receber soja. Isso está trazendo um forte movimento de liquidação nos preços do milho. A gente tem um fator aí também, milho primeira safra, com uma expansão diária. Até o momento, tem uma expectativa muito positiva com produção de milho primeira safra. É outro fator que aponta aí um cenário de baixa, né, de preços mais baixos para o milho. Só que com o mercado liquidando agora, o cereal, talvez aí no primeiro trimestre, né, colocando aí de janeiro a março, a gente tem um período ali de mercado com um pouco mais inflexível em comercialização de milho spot. Já tem algumas indicações aí, o boletim da Emater lá do Rio Grande do Sul da semana passada trouxe ali alguns casos que já estão identificando problemas em algumas lavouras de milho, com déficit hídrico, em decorrência da irregularidade das chuvas no Rio Grande do Sul, problema do Laninha já atuando, então, na safra brasileira, mas ainda não traz aqueles fatores de preocupação, aqueles fatores extremos de vai quebrar a safra. Isso está dentro de uma normalidade, mas para quem está ainda, né, fazendo conta, se eu vou fechar boi primeiro semestre do ano que vem, como que vai ser, como que eu estou pensando ali em fevereiro, março, para dar uma acelerada no meu boi de pasto, tem duas formas, né? Ou você entra comprando milho spot agora, se você tiver lugar para armazenar, agora novembro, dezembro, acho que até a primeira quinzena de dezembro aí, tem uma janela boa de comercialização spot, ou então você já entra aí, né, olhando o março, olhando o janeiro numa posição de futuro. Entra comprando futuro, tem uma possibilidade aí de alta justamente em decorrência desse fenômeno climático, do Laninha atuando. Então, são aí as recomendações que a gente faria para esse primeiro trimestre, né? A partir aí de abril, maio a gente já tem, olhando o calendário de soja, jogando como isso reflete para o milho segunda safra, maio, em tese, a gente já tem milho segunda safra entrando no mercado, e aí a gente hoje tem um cenário muito positivo de milho segunda safra, em termos de produção. A B3 hoje ela está praticamente aí alinhada ao que vem indicando a paridade de exportação, né? Então, a gente está alinhado com o mercado internacional. O que está acontecendo? O mercado internacional também está com preço bastante elevado. Mesmo com a excelente safra no hemisfério norte, você tem ali um fator de demanda para o milho que está bastante sustentado, tanto nos Estados Unidos... Eu tenho uma preocupação muito grande em relação à produtividade por conta desse... É que assim, a gente conversou sobre isso já, né? É muito difícil que haja um desabastecimento de fertilizantes aqui no Brasil. Mas a alta do preço e o que ela pode fazer com o apetite do agricultor? E o que essa falta de apetite pelo alto preço pode fazer com a produtividade, né? Vamos dizer, o preço do fertilizante, né, para quem, acho que a grande maioria aí já deve ter praticamente fechado, né,
quem deixou por último pagou uma conta muito alta aí no fertilizante, principalmente. E, assim, às vezes esse cara vai reduzir a área plantada ou vai jogar menos adubo, mantendo a área total. Então, você pode ter um impacto, sim, aí na produtividade de milho segunda safra, mas como essa alta de fertilizante ela veio aí pegando o final da janela de comercialização de defensivos aqui, né, para o milho segunda safra aqui no Brasil, eu não vejo assim um impacto tão significativo quanto a gente teve aí, principalmente olhando essa safra 2021 em termos de produção. Eu acredito aí que mantendo um cenário de normalidade, eu acredito que a gente aí vem com pelo menos o patamar de produção que a gente teve na safra 19-20. A gente teve produtividade boa, tivemos um incremento de área. Esse ano estamos com incremento de área também. Fertilizantes, e em tese a gente está coberto, olhando os números de importação. O que cada um tem que ver é a forma que foi feita a sua comercialização. Se você comprou num preço mais barato lá, primeiro semestre, junho, julho, e esse cara vai te dar balão, esse revendedor vai te dar balão, é porque provavelmente o preço que ele te vendeu, ele não consegue comprar o adubo no porto ou na misturadora para te entregar. E a gente já teve caso de cliente nosso aqui que comentou isso semana passada. Exatamente tomaram um balão isso. de uma revenda. Está acontecendo cada vez com mais frequência, né? É um sintoma do mercado, na verdade, né? Sim, sim. É o risco do termo, vamos falar assim, embutido Exatamente. aí no... E também, Então... né, fraude de fertilizante que tem muito, né? Então, comprada de um vendedor confiável, de uma revenda confiável aí, né? Tomar cuidado com os picareta aí, que é que nem estrada de terra, né? Nunca acaba. Diminui, mas E é nunca duro, acaba. né, cara? É que nem colocar combustível em posto sem bandeira, né? Você sabe que tá dando, É. sabe que tem coisa errada vindo, mas tem uma economia embutida que você acaba querendo fazer na hora do vamos ver, dessas altas fortes, né? Então é complicado. Mas legal, Exato. eu acho que agora, olha, para dar uma olhada no gráfico, né? O milho deu uma segurada também nesses níveis atuais, acho que achou um nível de suporte aí também, né? A indicação é que ele bateu no fundo, né? Que é a paridade de exportação. Então a gente alinhou aí com o mercado É o fator de suporte, né? internacional a fator de suporte. Chicago está muito alto, o prêmio aqui no Brasil ele deu uma esfriada nesses últimos dias, né? O prêmio de exportação, o dólar também caiu aí absurdamente, teve um impacto forte no milho, teve um impacto forte no preço da soja aí, que chegou a cair 10, 12 reais a saca da soja futura. Então, trouxe um impacto forte aí, principalmente o fator dólar. E Chicago também, né? Olhando ainda um cenário forte para o milho de preço, mas para a soja aí um pouco mais baixo, né? Comercialização, safra boa nos Estados Unidos, comercialização. A China, principalmente, muito calma, comprando da mão para a boca. Não duvido que ela continue com esse comportamento, não há por que ela intensificar suas compras. Da mesma forma que tem um cenário inflacionário aqui, Estados Unidos está sofrendo com inflação, China está sofrendo com inflação, o preço do suíno da China subiu, mas parece que já deu uma esfriada. Eu não sei se o Iago está acompanhando isso. Farelo na China também deu uma sugada nos estoques, mas parece que já teve uma ligeira recomposição. Então, o mercado está, vamos dizer, para a soja ele está engatinhando, para o milho ele está um pouco mais sustentado. Oi. Legal. Oi, manda lá. É que você estava falando meu nome, é porque aconteceu um problema aqui. Clonaram minha foto aqui do celular, minha mãe estava me ligando. Ah, você também caiu nessa, cara. Nossa. Clonaram a foto do meu celular aqui, já ligaram para ela para dinheiro, mas nada aconteceu, nada grave. Enfim, enrola o cara, senão ele pega outro cara da tua lista. Fala para mim. Já avisei todo mundo, já tirei print, já mandei aqui. Golpe em tempo real, ao vivo. Beleza. Ainda bem que dá para ver aí, né, Iago? Exato. Cara, antes eles clonavam o número, né? Agora eles não clonam o número, eles só copiam tua foto e acabou, e tchau. Eles perceberam que quando a gente começou a fazer a verificação em 2 etapas, eles perceberam que era mais simples do que a gente imaginava, né? Sim, beleza, sim. Ainda bem que tá tudo bem aí, bom que você pegou na hora.
Só vou adicionar aqui, Stefano, que você perguntou da questão do suíno. O suíno ele subiu forte na China, 30% desde o dia 12 de outubro, desde o feriado lunar chinês ali, que se não me engano, a primavera chinesa, enfim, subiu já 30% dessa mínima, que foi exatamente no dia 12 de outubro. Já recuperou o patamar de junho, na verdade, de dia 1º de julho, subiu de 2,70 para 3,60 dólares por quilo. Então, o suíno está voltando a subir de maneira bem intensa lá na China, da mesma maneira que caiu de forma muito intensa, está subindo bem. E aí tem várias questões possíveis, né? Desde o processo de liquidação do rebanho, que provavelmente já estaria chegando próximo de um final, até um estímulo do próprio governo chinês em talvez, digamos assim, preferir a carne suína do que a bovina nesse momento, então forçar um estímulo ao consumo da carne suína, né? Talvez seja uma das motivações também. Eu não sei se eu tinha comentado, se era com você, Iago, ou com a Lígia, essa questão até do governo chinês estar prolongando essas importações de carne bovina brasileira ser um estímulo interno para aumentar o preço da carne suína. Não sei se foi com a Lígia ou com você que comentei isso. Mas aí tem o cenário inflacionário lá, que sobe a inflação também, então Perfeito. dá para saber se isso é uma estratégia realmente, mas é o que está acontecendo. Eu acho legal nisso que você falou, Laura, a gente lembrar sempre que, claro que choques econômicos nenhum governo quer, mas eu acho que eles têm uma ligação menor com esse apelo, o apelo social que tem a inflação, do que a gente está acostumado aqui no Brasil, sabe? Uhum. Sim, cara, é o que a gente tem que fazer agora, vamos passar por esse engasgo aí. Perfeito, isso. Né? Que é o que a gente discutiu no podcast 12, eu acho, se não me engano. Então é isso. Beleza, vamos que vamos seguir para a luta aí, que essa semana vai ser de testar essas novas resistências do boi aí, né? E os suportes do milho. Então vamos ver se o que a gente está falando aqui acaba se consolidando ou não. Beleza, turma. Brigadão, viu? Se alguém pedir dinheiro aí em nome do Iago, deposita para mim. Eu passo para ele. Valeu. Valeu, turma. Obrigado. Até já. Obrigada, tchau. pessoal. Bom trabalho. Até mais. Boa semana.